Olá, aluno! Olá, aluna! Seja muito bem-vindo à disciplina de Metodologia Científica. Eu sou a professora Maria Luzia. Hoje nós trabalharemos na nossa primeira teleaula a cientificidade do conhecimento. Eu sou formada em Ciências Sociais e em Pedagogia, tenho mestrado e doutorado na área de Educação. Trabalharemos a disciplina de Metodologia Científica em 4 encontros. Nesses encontros, não vamos trabalhar somente as normas, as técnicas que devemos utilizar no desenvolvimento das nossas pesquisas ou quando estamos realizando, elaborando uma pesquisa, ou nosso TCC, ou um artigo. Nós vamos perceber ao longo da disciplina que para que possamos chegar nesse ponto de elaboração dos nossos trabalhos acadêmicos, nós precisamos passar por todo um processo de conhecimento. Então, inicialmente, nós vamos pensar o que é o conhecimento, da onde surgiu o conhecimento, quais são os tipos de conhecimento que nós conseguimos perceber no nosso dia a dia. E vamos trabalhar também as questões de como pesquisar, quais são os diferentes tipos de pesquisa que nós podemos realizar, qual é o embasamento teórico que podemos escolher para o desenvolvimento da nossa pesquisa. Todo esse conjunto de conhecimentos é que vai ser necessário para que nós possamos apreender como realizar os nossos trabalhos acadêmicos e, posteriormente, como realizar a formatação correta desses trabalhos. Então, lá no quadro, para que possamos iniciar os conceitos da nossa aula de hoje, precisamos pensar no que é conhecimento. Então, quando falamos em conhecimento, falamos do ato de perceber ou compreender por meio da razão ou da experiência. Então, é um modo de compreender ou de explicar a nossa realidade. O conhecimento, ele é uma construção, então ele é a base da nossa sociedade e ele é considerado como um fator fundamental para a resolução dos problemas que nós encontramos no nosso dia a dia. Portanto, nós precisamos ter bem claro que esse conhecimento, ele é construído ao longo do tempo. Existem diferentes tipos de conhecimento que movem o mundo, como o mitológico, o filosófico, o conhecimento científico, o senso comum e também o conhecimento religioso. O nosso intuito não é dizer que um conhecimento é superior ao outro tipo de conhecimento. Nós precisamos conhecer e compreender as diferentes características de cada um desses conhecimentos. Então, a aplicabilidade de cada um deles dependendo do seu contexto. Voltando ao quadro, aqui nós temos uma citação de Lucchesi, que afirma que o conhecimento ele é libertador por dar aos indivíduos a capacidade de independência e de autonomia. Por quê? Porque quando nós conhecemos um determinado fator, um determinado fenômeno, nós conseguimos pensar de maneira independente e de maneira autônoma, ou seja, nós não aceitamos aquelas verdades previamente instituídas, aquelas verdades que muitas vezes nos são colocadas como verdades prontas e absolutas. Nós adquirimos a capacidade de reflexão. Nós precisamos ter claro também o conceito de racionalidade e a qualidade ou caráter daquilo que é racional, daquilo que é lógico. Então, é a capacidade que nós temos de exercer a nossa própria razão, ou seja, de pensar, de refletir a respeito dos fenômenos. E quando nós pensamos na palavra metodologia, em sua origem, o termo tem o significado de caminho, forma, meio utilizado para se realizar uma determinada tarefa, e no caso específico do nosso estudo, é o caminho para se construir o conhecimento. Portanto, quando nós pensamos na metodologia, ela vai nos auxiliar na construção desse conhecimento, nos indicando, nos mostrando os caminhos, os passos que nós podemos seguir para desenvolver, para ampliar o nosso conhecimento. E é nesse contexto que vamos desenvolver os conceitos da teleaula de hoje.
O que é conhecimento? Sempre que pensamos em conhecimento, na maioria das vezes nós não refletimos da onde é que vem aquilo que nós sabemos, aquilo que nós conhecemos. Nós precisamos nos lembrar que o conhecimento, ele é construído ao longo do tempo. Nós construímos o nosso conhecimento com o desenvolvimento da nossa vida, a partir das relações que nós estabelecemos no nosso dia a dia. Então, qual é a primeira forma que nós temos de conhecer? A interação que nós temos com nossos pais, com nossos familiares. A partir dali, nós começamos a conhecer as coisas. Nós podemos dizer que, na maior parte do tempo, esse conhecimento é aquele conhecimento que vem do senso comum. Posteriormente, nós vamos à escola, nós conhecemos outras pessoas, nós, de repente, frequentamos uma comunidade religiosa, e todas essas relações que nós estabelecemos também proporcionam que o nosso conhecimento se construa e que o nosso conhecimento se amplie. A partir daí, muitas vezes nós deixamos de lado um conhecimento prévio que nós tínhamos e passamos a interpretar, a compreender os fenômenos de uma nova forma, por um novo ângulo. Por quê? Porque o nosso conhecimento se modificou. Então, sempre que pensamos no conhecimento, nós precisamos nos atentar para o fato de que o nosso conhecimento, ele é dinâmico. Ele não é estático, ele não está parado. O conhecimento não é aquilo que vem pronto numa caixinha e eu adquiro aquele conhecimento e em um determinado momento eu esgotei tudo que eu podia conhecer. Não, eu sempre conheço novas coisas, eu sempre aprendo novas coisas no decorrer da minha vida. Por isso é que esse processo é um processo dinâmico. Então, lá no quadro, portanto, quando nós pensamos, quando nós falamos em conhecimento, ele é o quê? Ele é construído ao longo da história, a partir de diferentes perspectivas, de acordo com o tempo histórico e também com as diferentes regiões do planeta. O que isso quer dizer? Isso me mostra que o conhecimento, ele é construído de uma forma diferente, dependendo da comunidade em que se olha, dependendo da localização. O tempo histórico influencia nessa construção. Então, quando nós olhamos para a construção do conhecimento ocidental, por exemplo, é uma construção diferente da construção do conhecimento oriental. Isso não quer dizer que um é superior ao outro, mas as questões, o conhecimento ocidental, ele sofreu diferentes influências que o conhecimento oriental sofreu. Os dois se construíram, se transformaram, à medida que a sociedade também se construiu e se transformou. Entretanto, a partir de influências diferentes. Voltando ao quadro, quando nós pensamos em metodologia, em sua origem, a palavra tem um significado de caminho, de forma, é um meio utilizado para se realizar uma determinada tarefa. Então, é o caminho utilizado para se construir o conhecimento. Do ponto de vista acadêmico, metodologia pode significar o estudo dos métodos, ou também pode ter um significado mais abrangente, agregando tanto o método quanto os procedimentos que são decorrentes do método. Então, aí você pode se questionar, mas então quer dizer que metodologia é a mesma coisa que método? Não, são coisas diferentes. A metodologia, ela é mais abrangente. Então, quando nós pensamos em uma pesquisa, por exemplo, a metodologia da minha pesquisa, ela vai abarcar o quê? Os sujeitos da minha pesquisa, os instrumentos que eu vou utilizar para coletar os meus dados, os procedimentos, então como é que eu coletei aqueles dados, quanto tempo eu demorei para coletar aqueles dados, a análise dos meus dados e dentro da minha metodologia eu também posso encontrar o meu método. Então o que é o método? O método é aquela perspectiva que direciona a nossa análise, que traz o nosso embasamento. Então, por exemplo, eu posso desenvolver uma pesquisa com base nos pressupostos do positivismo. Então, eu preciso saber quais são as bases do positivismo, o que é que a perspectiva positivista defende, para que, então, eu direcione a minha pesquisa embasada no método positivista.
Então, sempre que pensamos em metodologia e em método, precisamos pensar que a metodologia é ampla, que abarca diferentes características, diferentes elementos da minha pesquisa, e o método ele já é mais específico. O método vai dar o meu direcionamento teórico para o desenvolvimento da minha pesquisa. Voltando ao quadro. Portanto, quando nós pensamos em conhecimento, quem busca esse conhecimento é o sujeito que quer conhecer. Então, é a relação que se estabelece entre o sujeito e entre o objeto que aquele sujeito deseja conhecer, deseja desvendar. Sendo assim, a maneira como o sujeito irá revelar esse objeto é que se manifesta, ou seja, é que dá origem em diferentes tipos de conhecimento. Então, a maneira como nós interpretamos aquele determinado objeto é que vai dizer ou que vai dar origem a um determinado tipo de conhecimento. E nós precisamos saber que muitas são as fontes de conhecimento e tudo o que nós sabemos procede de diferentes fontes de informação, sejam elas a família, a escola, a igreja e também as diferentes formas de comunicação existentes na nossa sociedade. Então, todas essas formas, a partir de todas essas formas, nós adquirimos conhecimento e nós construímos o nosso conhecimento. Então, ali na nossa família, nós adquirimos inicialmente um conhecimento. Quando nós participamos de uma comunidade religiosa, nós adquirimos um outro tipo de conhecimento. Quando nós assistimos a um telejornal, nós estamos nos informando e conhecendo uma determinada característica de um fenômeno ou ali de um acontecimento. Entretanto, nós precisamos nos atentar para o fato de que essas questões muitas vezes são informacionais. O que isso quer dizer? Que nós precisamos nos aprofundar nesse conhecimento, buscar outras fontes de conhecer, de interpretar aquela realidade que nos é apresentada. Então, sempre que nós pensamos na construção desse conhecimento, ela precisa ser a construção de um conhecimento crítico. Então, lá no quadro, quando nós pensamos nesse conhecimento crítico, é um conhecimento que nos dá a capacidade de interpretar a nossa realidade. Então, nós não aceitamos aquelas verdades já prontas. Nós pensamos, refletimos e interpretamos a realidade. O conhecimento crítico nos permite fazer essa análise dessa relação de causa e efeito entre os fenômenos. E ele demanda por respostas que ainda não estão prontas, por respostas que precisam ser buscadas, ser construídas. A partir daí, eu posso ressignificar a realidade que eu observo, ou seja, eu posso interpretar, perceber aquela realidade de uma maneira diferente. Então, eu posso fazer escolhas mais racionais. Eu olho para aquela realidade, eu penso, eu interpreto, então eu faço uma escolha, eu faço uma interpretação, uma leitura mais racional. Então, sempre que pensamos no conhecimento, nós precisamos pensar na construção desse conhecimento crítico e reflexivo. Tipos de conhecimento. Existem diferentes tipos de conhecimento que nós conseguimos perceber no nosso dia a dia. Na grande maioria das vezes, nós acabamos não pensando sobre eles. Nós apenas algumas coisas nós conhecemos, porque nos foi ensinado daquela forma, e outras coisas nós aprendemos no decorrer da nossa vida, na nossa vivência acadêmica, na nossa vivência no nosso ambiente de trabalho. Então, lá no quadro, boa parte do conhecimento que nós apropriamos advém do que se denomina princípio de autoridade, ou seja, advém dos nossos pais, dos nossos professores ou de outras pessoas que, na nossa concepção,
têm competência sobre aquele determinado assunto, ou seja, de pessoas que conhecem aquele determinado assunto, que para a gente sabem o que estão falando. À medida que esses conceitos são negados pela evidência, nós os substituímos por outros conceitos e por outros conhecimentos. Então, quando nós negamos esse conhecimento, não é simplesmente porque eu rejeito esse tipo de conhecimento e eu não quero saber, eu não quero pensar dessa forma. É porque nós adquirimos outras experiências que nos mostram que aquele conhecimento pode ser de uma outra forma. Então, vamos pensar em um exemplo bem simples. A criança, quando ela começa a andar, os pais se preocupam e falam o quê? Olha, não coloca o dedo na tomada, senão você vai levar choque e você vai se machucar. Então, aquela criança que é uma criança obediente, ela fica com medo e ela nem se aproxima da tomada. Com o passar do tempo, nós percebemos que não é bem assim, que eu não posso nem mesmo chegar perto da tomada, que eu posso chegar ali perto, que eu não vou me machucar, que eu posso plugar o carregador do meu celular, por exemplo, que eu não vou tomar um choque simplesmente de chegar perto da tomada. Então, nesse sentido, eu nego aquele conhecimento que me foi oferecido naquele momento. Naquele momento foi um conhecimento válido, né? Ele manteve a criança afastada da tomada para que a criança não se machucasse. Entretanto, eu construí uma nova forma de conhecimento. Eu percebi que eu posso me aproximar da tomada, que eu posso até usar aparelhos ali, manusear aparelhos ali, que eu não vou ter grandes problemas. Então, nós negamos os conhecimentos que nós adquirimos, que nos são fornecidos, que nos são passados, para construir outros conhecimentos. E isso acontece em todas as esferas. Ali no seio da nossa família, muitas vezes ali no nosso âmbito religioso, na escola, no nosso ambiente de trabalho, nós sempre ampliamos e sempre construímos o nosso conhecimento. E aí nós precisamos saber que existem diferentes formas de conhecimento, diferentes interpretações de um mesmo fenômeno. Isso não quer dizer que um conhecimento é melhor que o outro, é superior ao outro. O que nós precisamos nos atentar é que existe a aplicabilidade do conhecimento. Quando eu estou produzindo um trabalho acadêmico, por exemplo, não é viável que eu escreva um trabalho acadêmico com base no senso comum. Eu preciso buscar os preceitos científicos, eu preciso buscar trabalhos que já defenderam aquilo que eu estou investigando para que o meu trabalho tenha um bom embasamento teórico. Isso não quer dizer que o senso comum não tenha a sua aplicabilidade, muito pelo contrário. Então, lá no quadro, nós conseguimos visualizar um esquema que nos mostra os diferentes tipos de conhecimento que nós podemos perceber. E o ser humano, ele sempre teve essa necessidade de entender, de explicar o mundo ao seu redor. Por isso é que existem essas diferentes formas de compreender e de explicar o mundo. Então, nós começamos pelo senso comum. Uma das primeiras maneiras que nós adquirimos conhecimento é pelo senso comum. E nós obtemos esse conhecimento a partir das nossas experiências, das nossas crenças, das nossas informações. E nós podemos dizer que, juntamente com o senso comum, nós podemos perceber também o conhecimento mitológico. A partir do questionamento do senso comum, é que nós podemos perceber esses outros tipos de conhecimento. Então, o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Então, quando eu penso no conhecimento religioso, ele tem suas bases no quê? Na fé. Ele tem as suas premissas, ele se embasa nas questões da fé. Então, ele é um conhecimento que vem das divindades. Por isso, ele é um conhecimento que é infalível, que é inquestionável. Se vem de Deus, eu não questiono. Então, aquilo é uma verdade instituída e inquestionável. Quando eu penso no conhecimento filosófico, eu posso dizer que o conhecimento filosófico tem suas bases no logos. O que é o logos?
O logos é a lógica por trás do argumento. Então, o conhecimento filosófico, ele é o quê? É o questionamento. Ele trabalha com conceitos e com a relação entre esses conceitos. E, por fim, temos o conhecimento científico. O conhecimento científico, ele é baseado na razão. Ah, mas aí você pode dizer, mas o conhecimento filosófico também é baseado na razão. Entretanto, aqui no conhecimento científico, ele é baseado no quê? Na experimentação. Então, por meio da experimentação, por meio das experiências, eu comprovo aquilo que eu estou defendendo, eu comprovo o meu conhecimento. E quando nós pensamos no conhecimento científico, nós podemos dizer que ele tem o seu início ali por volta do século XVII, século XVIII, e ele é orientado pela demonstração, pela prova, pela razão. Então, eu preciso demonstrar, eu preciso comprovar aquilo que eu estou dizendo. E quando nós pensamos no desenvolvimento do conhecimento científico, precisamos pensar no iluminismo e também no capitalismo, que foram momentos da história que impulsionaram a construção desse conhecimento científico. Então, como a sociedade se tornava mais complexa, as relações sociais também se estabeleciam como mais complexas, a ciência também precisou se desenvolver e se tornar mais complexa, o conhecimento precisou se tornar mais amplo, a fim de dar conta de explicar todos aqueles fenômenos que eram possíveis de serem percebidos na sociedade. Portanto, sempre que falamos nesses tipos de conhecimento, nós precisamos nos lembrar que existem diferentes formas de conhecer e de explicar a realidade. Não colocamos esses tipos de conhecimento em uma situação de hierarquia, mas sim existe uma aplicabilidade específica para cada um deles. O que é teoria? Quando pensamos em uma teoria, a teoria ela serve para direcionar o desenvolvimento da nossa pesquisa. Então, sempre que eu realizo uma pesquisa, eu tenho um embasamento teórico bem definido no desenvolvimento da minha pesquisa. Para isso, eu preciso conhecer bem aquela base teórica que eu vou utilizar no desenvolvimento da minha pesquisa. Então, a teoria, ela nos auxilia a olhar para o nosso objeto e a desvendar o nosso objeto de estudo. Então, não há como eu fazer uma pesquisa sem uma base teórica. Eu preciso saber essa minha base teórica, eu preciso ter a minha base teórica bem definida para que no desenvolvimento da minha pesquisa, essa pesquisa seja uma pesquisa consistente, uma pesquisa coerente, que de fato é feita com base nesses preceitos da ciência. Então, lá no quadro, quando nós pensamos aí na origem dessa palavra teoria, a palavra teoria ela tem origem no verbo grego theorien, cujo significado é ver. Então, a associação entre esse ver e entre o saber é que é as bases da ciência ocidental. A teoria me ajuda a olhar para o meu objeto e a conhecer, a desvendar o meu objeto. As teorias são são formadas por um conjunto de elementos que dão legitimidade, ou seja, que dão valor e validade à sua visão de mundo e que são compartilhados por membros da comunidade científica, que compartilham de uma mesma perspectiva ou de uma mesma abordagem teórica. Então, quando eu escolho uma teoria para o desenvolvimento da minha pesquisa, eu estou dizendo para o meu leitor que a minha visão de mundo a respeito daquele fenômeno converge, é a mesma daquela perspectiva teórica. Então, por exemplo, se nós pensarmos
nas bases do positivismo, o positivismo fala o quê? Que é possível analisar os fenômenos sociais com a mesma objetividade que nós observamos os fenômenos naturais. Então, se eu vou desenvolver uma pesquisa com base nos preceitos do positivismo, eu digo para o meu leitor que eu concordo, que a minha pesquisa está sendo desenvolvida a partir dessa objetividade, a partir desse distanciamento com o meu objeto, com aquilo que eu estou investigando. Se eu desenvolvo uma pesquisa com base no materialismo histórico dialético, então eu indico para o meu leitor que eu concordo com os preceitos, com o que é postulado pelo materialismo histórico dialético. Por isso é que eu preciso conhecer aquela teoria, eu preciso conhecer as bases, quais são os autores que desenvolveram, que falam a respeito daquela perspectiva, para quando eu for desenvolver o meu referencial teórico, eu não traga autores que falem contra, que tenham uma perspectiva diferente. Por isso que nós precisamos sempre ter um olhar ampliado para esse desenvolvimento teórico. A teoria, então, ela nos ajuda o quê? A olhar para o nosso objeto, a desvendar o nosso objeto, e ela indica para o nosso leitor como é que nós enxergamos os fenômenos, como é que nós interpretamos a realidade. Voltando ao quadro, nós podemos dizer que a teoria seria como uma lente por meio da qual nós enxergamos e tentamos explicar o mundo. Sempre que nós desenvolvemos uma pesquisa, que nós olhamos para um determinado fenômeno, nós estamos tentando o quê? Compreender aquele fenômeno, explicar, desvendar aquele fenômeno. As teorias também não são capazes de abarcar e explicar a totalidade dos fenômenos. Elas se limitam a dar mais clareza, observações sistemáticas e visibilidade aos mecanismos que operam em determinados fenômenos sociais dentro do seu alcance teórico e metodológico. Portanto, o que isso quer dizer? Que as teorias elas não são capazes de explicar totalmente o fenômeno. Elas nos auxiliam o quê? A olhar para essa realidade que vivemos, a explicar, a interpretar por meio daquele determinado enquadramento teórico. Então, nós podemos dizer que as teorias, elas são o quê? São explicações da realidade. E as suas funções são colaborar para esclarecer melhor o nosso objeto de investigação. As teorias, elas nos ajudam a levantar questões, a focalizar o problema, as perguntas e a estabelecer hipóteses com mais propriedade a respeito daquele determinado objeto ou daquele determinado fenômeno que eu estou analisando. Então, elas nos permitem maior clareza na organização dos nossos dados e também elas iluminam a análise dos nossos dados, embora elas não possam direcionar totalmente essa atividade. Portanto, o que isso quer dizer? Que quando eu escolho um determinado embasamento teórico para o desenvolvimento da minha pesquisa, toda a minha pesquisa tem que ser feita com base naqueles pressupostos. Eu não posso, por exemplo, pegar um autor, uma perspectiva teórica que fala a respeito de uma pesquisa quantitativa, por exemplo, e fazer uma análise qualitativa dos meus dados. Isso aí ficaria incoerente. Então, essa perspectiva teórica, essa teoria que eu escolho no desenvolvimento da minha pesquisa, ela direciona as minhas análises, ela direciona a coleta dos meus dados, a interpretação dos meus dados e todo o desenvolvimento da minha pesquisa. A produção do conhecimento. Agora nós vamos realizar a resolução da nossa situação-problema. A situação que nos orienta é a situação do Gustavo, que é um morador de uma cidade que se chama Molhados. Lá no bairro que o Gustavo mora,
acontece frequentemente racionamento de água. Então, ali 2, 3 vezes por semana, a água que é fornecida para aquele bairro é cortada pela prefeitura. E isso gera muitos transtornos. Os moradores estão começando a se revoltar. Existem falas dos moradores dizendo que a culpa é da prefeitura, que ela está fazendo aquilo visando arrecadar mais dinheiro e etc. O Gustavo, ele olha para aquela situação, ele percebe que é uma situação problemática, ele entende que muitas vezes o racionamento de água vem da onde? Das mudanças climáticas. Então, se não chove, se não abastece os rios, as represas que levam água para aquela determinada comunidade, necessariamente é preciso fazer um racionamento. No entanto, muitas vezes a população não tem essa noção. Então, o que o Gustavo fez? Juntamente com uma empresa que financia projetos, ele tem o intuito de desenvolver um projeto de conscientização daquela população a respeito do uso da água. Então, lá no quadro, o Gustavo, ele precisa pensar em todas essas questões para o desenvolvimento do seu projeto, e aí ele precisa pensar como os conhecimentos existentes e a idealização de melhorias em uma comunidade serão transformados por meio de um projeto em ações concretas para solucionar os problemas apresentados. Então, o Gustavo, ele tem conhecimento a respeito desses desdobramentos, dessa falta de água, que vem dessas mudanças climáticas, e ele possui também algum conhecimento sobre esse assunto, porque ele realiza pesquisas, ele estuda sobre o tema. Então, ele vai escrever esse projeto social a respeito dessas informações e também visando a conscientização da população sobre a falta de água no bairro. Quais escolhas devem ser feitas nesse projeto para que as soluções aconteçam de fato? Quais são os procedimentos que caracterizam esses tipos de escolhas? Então, o que o Gustavo tem que fazer para que, de fato, ele consiga fazer as escolhas adequadas no desenvolvimento do seu projeto? Inicialmente, o Gustavo, ele precisa o quê? Conhecer a realidade daquele bairro. Então, ele precisa andar pelo bairro, conhecer as pessoas, conhecer como é que os moradores utilizam a água no seu dia a dia, para que então ele possa propor um projeto que dali um tempo vai ser de fato aplicado, para que não seja um projeto que vai ficar ali só no papel, que vai ser somente uma idealização. Então, para que esse projeto se concretize, para que esse projeto de fato saia do papel, o Gustavo, ele precisa pensar nesses elementos, nessas ações concretas no desenvolvimento do seu projeto. Então, lá no quadro, é fundamental pensar sobre quais são as possíveis origens dos problemas relacionados com a falta de água. A partir do entendimento a respeito das mudanças climáticas e os seus desdobramentos, será mais coerente entender a falta de água, os motivos do racionamento, para somente então poder listar as possibilidades de soluções para os problemas decorrentes dessa questão. Então, o Gustavo, ele precisa conhecer a realidade desse bairro, conhecer a realidade das pessoas. Como é que essas pessoas utilizam a água? Será que elas utilizam essa água de uma maneira consciente? Ou será que lá estão lavando o quintal, larga a mangueira ligada o tempo todo? Será que no momento que está escovando o dente, a pessoa larga a torneira aberta? É claro que essas são ações pequenas quando nós pensamos no todo da utilização de água, mas ali, naquele bairro, naquela comunidade pequena, existe esse problema. Então, essas pequenas ações de economia, de uso consciente, de reaproveitamento da água, ou até mesmo de captação da água da chuva, vão ser essenciais para que aquela comunidade consiga solucionar aquele problema e não sofrer tanto com esse racionamento de água. Então, voltando ao quadro, cabe levantar as evidências,
obter dados objetivos e verificáveis, relacioná-los e aplicar a essas informações uma análise que permita ter uma resposta sobre as possíveis ações concretas para a solução dos problemas enfrentados pela comunidade devido a essa falta de água. Então, a partir desse olhar objetivo sobre o fenômeno, quando Gustavo olha e entende de fato as necessidades, os problemas daquela comunidade, ele vai poder propor ações no seu projeto que de fato sejam ações concretas, ações que posteriormente sejam aplicadas e melhorem a qualidade de vida daquela população. Então, ele precisa fazer escolhas racionais, ele precisa olhar de uma maneira racional, de uma maneira científica para esses problemas, para que posteriormente ele possa propor soluções que sejam válidas, que sejam de fato aplicáveis naquela comunidade. Agora nós vamos para o nosso momento de interação. Você vai ter um tempo aí para pensar sobre a seguinte questão. Existem diferentes tipos de conhecimento. Cite pelo menos um deles e uma característica desse tipo de conhecimento. Nós voltamos daqui a pouco.
Olá, estamos de volta. Então, existem diferentes tipos de conhecimento e cada um deles tem uma característica específica. O senso comum, por exemplo, ele aceita as verdades que estão instituídas sem questionar. O conhecimento filosófico, ele busca questionar o porquê das coisas. Já o conhecimento científico, ele também questiona, busca o porquê das coisas, mas por meio da experimentação. Então, existem essas diferentes características mais específicas de cada um desses tipos de conhecimento. Conhecimento senso comum. O senso comum é um conhecimento que não é sistematizado. O que isso quer dizer? Ele não parte de um questionamento, ele não parte de uma estruturação lógica, não parte de um método específico. O senso comum, ele aceita aquelas verdades que são instituídas. Então, isso sempre foi assim, eu fui ensinado assim, eu vou continuar agindo dessa maneira. Nós podemos dizer que lá no início da nossa vida, a primeira forma de conhecimento que nós temos contato é por meio do senso comum. E esse senso comum, ele não explica o porquê das coisas. Ele olha e fala, é desse jeito. Por quê? Não sei, só sei que é desse jeito que acontece. Então, lá no quadro, quando nós pensamos no senso comum, nós precisamos pensar inicialmente no conhecimento mitológico. O que é o conhecimento mitológico? Ele traz aquela explicação fantasiosa sobre os fenômenos. Então, ele tem esse papel na formação do pensamento ocidental. Esse conhecimento mitológico, ele tem uma função de transmissão de valores. Então, quando nós olhamos lá para a Antiguidade Grega, por exemplo, a ciência ela não era desenvolvida como ela é desenvolvida hoje para explicar os fenômenos. E nós temos sempre essa necessidade de explicação dos fenômenos, porque quando nós explicamos uma coisa, aquilo nos dá uma sensação de segurança. Então, hoje, quando nós presenciamos uma tempestade com raios, com trovoadas, nós sabemos que existem fenômenos físicos, fenômenos químicos que proporcionam as trovoadas, os raios. Então, existe uma explicação científica para esse fenômeno. Lá na Antiguidade Grega, por exemplo, não existia essa explicação dessa forma. Então, ela era um povo que cultuavam diferentes deuses. Então, existia o deus do vinho, o deus da terra, o deus do mar, o deus dos céus e etc. Quando acontecia esse fenômeno, como é que eles explicavam, por exemplo? O deus ali dos céus era o deus Zeus. Então, quando existia esse fenômeno dos raios, das trovoadas, eles olhavam e falavam, Zeus está bravo. Alguma coisa nós fizemos que o enfureceu, então ele está nos castigando. Não era uma explicação lógica, mas era uma explicação que trazia conforto. Eles sabiam por que é que estava acontecendo aquilo. E os mitos, eles também têm essa função de transmissão de valores. Se nós olharmos para a nossa sociedade atual, nós também conseguimos encontrar aí alguns mitos. Quando pensamos nos super-heróis, por exemplo, quem é um super-herói? O super-herói é uma pessoa, muitas vezes uma pessoa que era comum, que adquiriu superpoderes, e ela abre mão da própria vida pelo bem maior, pelo bem da comunidade. Então, ela faz o bem. Então, essa é uma transmissão de valores. Quando nós assistimos a esses filmes, eles nos transmitem também esses valores. Voltando ao quadro. E aí, quando nós pensamos no senso comum, nós podemos também chamar o senso comum de conhecimento empírico ou de conhecimento popular. O senso comum, ele aceita as verdades que são instituídas. Então, sempre foi assim, eu sempre ouvi dizer assim, não tem por que questionar. Ele é um conhecimento adquirido por meio das vivências construídas no dia a dia e que se dá pela relação e pela interação contínua com o meio ambiente ou com o meio social.
ele é construído por tentativas que resultam em erros ou em acertos. Então, por isso também ele é chamado de empírico. Por quê? Porque ele parte dessas tentativas que resultam ou nesses erros ou nesses acertos. Então, nós podemos pensar em um exemplo de uma pessoa que fala assim, você fala, ai, não estou me sentindo muito bem, parece que eu estou com o estômago meio ruim, o fígado meio atacado, aí a pessoa fala para você, toma chá de boldo que melhora. E aí você vai, toma um chá de boldo, é amargo, mas melhora. Por que é que o chá de boldo melhora a minha sensação de mal-estar? Não sei. Mas foi assim, tô passando mal, vou tomar chá de boldo, vou melhorar. Não, provavelmente esse conhecimento, ele passou por um processo de erros e acertos. Então, a pessoa, por exemplo, estava lá passando mal, vou tomar um chá de hortelã para ver se eu melhoro. Não melhorei, o chá não ajudou. Então, vou tomar um chá de camomila. Também não melhorou meu mal-estar no estômago, não, a camomila, mas me deu um pouco de sono. Então, talvez a camomila tenha esse efeito calmante. Vou tomar um chá de boldo. Legal, o chá de boldo melhorou meu problema no estômago. Então, eu sei por meio dessas tentativas de erro e de acerto que o chá de boldo melhora o estômago. E aí eu vejo uma pessoa passando mal, falo, toma um chá de boldo que melhora. Por quê? Não sei, mas eu sei que melhora. Então, o conhecimento, o senso comum, ele tem a sua validade. Ele só não tem uma explicação com base no questionamento, com base na ciência, com base na experimentação que é feita da mesma forma que é feita no conhecimento científico. Então, voltando ao quadro, o senso comum, ele se baseia na educação informal, sendo transmitido de geração a geração. Então, é isso que estávamos falando. Eu não sei porque é dessa forma, mas funciona, então eu vou transmitir esse conhecimento dessa mesma maneira, vou continuar dizendo isso. Mesmo quando consolidado como uma convicção, como uma cultura ou como uma tradição, ele ainda é ametódico, assistemático e eu posso dizer também acrítico, se levarmos em consideração os métodos e técnicas científicas. Então, se eu olho para o conhecimento científico e comparo com o senso comum ele é ametódico, acrítico e assistemático. Então, aqui a letra A, no início da palavra, ela nega a palavra. Então, o conhecimento do senso comum, ele não tem um método específico, ele não questiona, ele não critica aquilo que vem estabelecido e ele não tem um sistema, ele não segue um método específico para a sua explicação. Mas ele pode ser também o primeiro passo para fomentar uma pesquisa científica. Então, a partir do meu questionamento, se eu questiono o senso comum, então a minha mãe me deu um chá de boldo para tomar, de fato eu melhorei, mas eu quero saber por que é que o boldo faz com que eu melhore. Então, a partir dali, eu posso desenvolver uma pesquisa científica. Eu me questiono, eu penso a respeito daquilo e eu posso transformar esse conhecimento. Portanto, essas são as características do senso comum. Conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico, ele questiona o porquê das coisas. Então, se o senso comum, ele aceita aquelas verdades que são instituídas, o conhecimento filosófico nos leva a questionar o porquê daquelas verdades. Por que é que eu aceito aquilo como verdade? Por que é que sempre que existe uma determinada situação, o desenrolar daquela situação é este? Então, o conhecimento filosófico, ele nos leva a quê? A pensar, a refletir e buscar novas respostas para um determinado fenômeno. Então, lá no quadro,
Nós podemos dizer, portanto, que o conhecimento filosófico ele indaga esses motivos dessas verdades instituídas, o motivo das pessoas aceitarem aqueles determinados fenômenos. Então, ele estimula o quê? A análise para a resolução dos problemas. E ele parte, tem as suas bases no método filosófico. Então, ele usa o método racional, no qual prevalece a dedução. Então, por meio da razão, por meio do questionamento, quando eu olho, quando eu questiono, penso, reflito, eu chego à dedução da minha resposta. A ciência, o conhecimento científico, também tem as suas bases naquilo que é racional. Entretanto, ela chega ao conhecimento não pela dedução, mas por meio da experimentação. Então, essas são as diferenças quando nós pensamos na questão racional do conhecimento filosófico e do conhecimento científico. E aí, quando nós pensamos em filosofia, a filosofia não é ficar falando coisas sem sentido, divagando sobre diferentes temas e assuntos. Não é falar somente coisas por falar. É preciso desconstruir essa ideia errada que vem do senso comum. Então, a filosofia ela aborda questões importantes do nosso dia a dia, questões que nos fazem questionar e pensar a nossa vida em sociedade. Então, a filosofia, ela questiona problemas que são reais na nossa vida. Ela não aceita essas verdades instituídas antes de questionar aquela verdade. Então, a filosofia, ela desenvolve no ser humano a capacidade de quê? De raciocinar sobre as coisas, de refletir sobre as coisas, possibilitando com isso o quê? A construção coerente de respostas. Então, quando eu penso, quando eu reflito, eu tenho uma resposta que é coerente, uma resposta que de fato é embasada em uma justificativa. Remete ao esforço da razão para questionar os problemas que envolvem os seres humanos e também nos ajuda a discernir entre o certo e o errado, recorrendo somente à razão humana. Então, a filosofia ela olha para aquilo que nós tomamos como verdade ou para aquela atitude que nós reproduzimos muitas vezes sem pensar e questiona. Então, por que é que nós reproduzimos este padrão de comportamento? Por que é que nós não podemos agir de uma outra forma? Por que é que isso é trazido como verdade? Ela nos ajuda a questionar, a pensar esses fenômenos e a construir uma nova visão de mundo, construir uma nova maneira de pensar e de refletir sobre os fenômenos. Então, quando nós pensamos nessa crítica, nessa reflexão, não é a crítica pela crítica, simplesmente porque eu vou questionar tudo que chega até mim. Não, é uma crítica fundamentada. Eu olho, eu penso, eu reflito, e aí eu construo uma outra verdade, ou se aquilo tinha uma base coerente, eu aceito aquela verdade. Voltando ao quadro. A filosofia, ela busca questionar sobre a existência, sobre as relações conceituais, sobre a linguagem e princípios que servem como base para orientar as nossas ações. Então, a filosofia não pode ser confundida com devaneios ou reflexões sem sentido, uma vez que ela questiona problemas reais, utilizando a razão com vistas a alcançar uma explicação sobre os fenômenos de uma maneira acertada. Então, quando eu penso nessa questão da filosofia, é necessário que eu desenvolva uma atitude filosófica. E o que seria essa atitude filosófica? Quando o indivíduo ele passa a indagar e a interrogar a si mesmo. Então, por que eu defendo determinados princípios? Por que eu adoto determinadas atitudes? Porque eu defendo determinado ponto de vista. E aí essa atitude filosófica, ela pode ser negativa
e também positiva. Então, o que é uma atitude filosófica positiva? É o momento que eu indago sobre a razão das coisas, que eu busco compreender o que são as coisas que cercam a vida de cada um e de onde vieram aquelas ideias que nós achamos adequadas. E quando essa atitude filosófica é negativa? É quando eu nego o senso comum, quando eu nego aquilo que já está estabelecido como verdadeiro. E sempre que pensamos em filosofia, nós precisamos pensar também na ética. O que é a ética? É um conjunto de valores, de noções e princípios que servem como base para orientar a vida moral das pessoas e das sociedades. Então, com base naquele princípio ético que nós adotamos, a filosofia nos auxilia a olhar para os fenômenos, a questionar, a discernir e a pensar sobre eles, buscando essas explicações mais racionais. Conhecimento científico. O conhecimento científico, ele tem suas bases na razão. Mas essa razão, ela é construída com base também em experimentações. Então, quando eu olho lá para o conhecimento filosófico, o conhecimento filosófico ele é baseado na razão, mas ele não parte de experimentações. Então, ele se questiona e ele chega a deduções. O conhecimento científico ele também é desenvolvido com base na racionalidade. Entretanto, ele busca o quê? Por meio das experiências, por meio das experimentações, chegar a uma verdade. Então, quando nós pensamos no desenvolvimento do conhecimento científico, nós podemos pensar na busca por uma vacina, por exemplo. Essa busca, ela é feita com base em erros e acertos, em experiências que resultam em erros e que resultam em acertos, até que se chegue num determinado momento em que aquilo atingiu de fato um patamar aceitável, então ela pode ser distribuída para toda a população, por exemplo. Então, lá no quadro, quando pensamos no conhecimento científico, ele nasce a partir da evolução desse modo de produção capitalista. O que isso quer dizer? Que lá as revoluções burguesas influenciaram e até mesmo determinaram o desenvolvimento da ciência moderna. Então, de uma maneira bem rápida, quando nós pensamos lá nas revoluções burguesas, elas são três. A Revolução Industrial, que muda a maneira de produzir da sociedade, que antes era agrária e passa a ser feita por meio das máquinas. A Revolução Francesa, que muda o que nós podemos dizer a forma de administração da sociedade. Se antes, lá no feudalismo, vigorava a monarquia absolutista, com essa transformação, nós podemos dizer que temos a ascensão do Estado moderno burguês. Essa divisão de poderes que nós conseguimos perceber na maioria das nações hoje em dia. E o Iluminismo? O Iluminismo muda a forma de pensar, de refletir sobre os fenômenos. Então, lá na Idade Média, o que prevalecia? O teocentrismo, ou seja, Deus no centro das explicações. Tudo que nós conhecemos, tudo que nos é permitido conhecer, vem de Deus. Com essa passagem para a Idade Moderna e posteriormente para a Idade Contemporânea, nós temos o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro das explicações. Então, tudo que está disponível é possível que os indivíduos busquem conhecer. E essa transformação, essa evolução desse modo de produção capitalista intensifica o desenvolvimento da ciência, porque a sociedade se torna mais complexa, os fenômenos vão se tornando mais complexos, e então é necessário que a ciência, que a tecnologia também se desenvolva e se torne mais complexa a fim de explicar esses novos fenômenos que vão surgindo. Voltando ao quadro. A ciência, então, ela determina o seu objeto específico de investigação e cria
um método confiável pelo qual estabelece o controle desse conhecimento. O conhecimento científico, ele não tem como objeto somente os fenômenos naturais, mas também os fenômenos sociais, pois cada objeto de estudo requer uma abordagem ou tratamento, e disso também decorrem o quê? Diferentes formas de interpretação daquele fenômeno. Então, esses métodos rigorosos possibilitam estabelecer um conhecimento sistemático, preciso, causal e objetivo que permite a descoberta de relações universais entre os fenômenos, permite a previsão de acontecimentos e também a ação sobre a natureza de uma maneira mais segura. Então, o conhecimento científico, ele é desenvolvido com base no quê? Com base no método científico. O método científico é aquele procedimento rigoroso que segue algumas determinadas etapas para que aquele conhecimento que eu estou desenvolvendo, aquele conhecimento que eu estou buscando, ele de fato tenha uma validade científica. Quando eu olho para aquele conhecimento, eu consigo perceber todas as características que são provenientes da ciência. Isso tanto nas ciências naturais, quanto nas ciências sociais, nas ciências exatas. Então, lá no quadro, nós conseguimos visualizar as etapas do método científico. E esse método, como eu acabei de dizer para você, ele é utilizado tanto pelas ciências naturais, quanto pelas ciências sociais. Então, ele não é específico das ciências naturais, específico das ciências exatas. Inicialmente, eu faço o quê? A observação ou caracterização objetiva daquela determinada realidade que eu quero pesquisar. E aí eu penso no meu problema inicial. E isso configura o objeto a ser estudado. Então, o que é que eu quero desenvolver? O que é que eu quero desvendar? Por exemplo, eu quero pensar sobre o desempenho acadêmico dos alunos do curso de arquitetura, por exemplo. Então, esse é meu problema. Qual é o desempenho acadêmico desses alunos? Depois, eu faço a delimitação do meu tema. O que isso quer dizer? É o recorte, é o dimensionamento, eu deixo mais específico o meu tema. Então, eu quero saber o desempenho acadêmico dos alunos do curso de arquitetura do 7º período do ano de 2020. Pronto, está bem específico, e aí eu posso indicar uma região, uma universidade que eu vou pesquisar, etc. Depois eu faço o quê? Eu faço a constituição das minhas fontes. Então, eu vou buscar o que já foi escrito, o que já foi publicado sobre esse tema, quais fontes estão disponíveis. Depois eu faço o meu planejamento da pesquisa. É o momento que eu construo o meu plano de pesquisa, que eu vou falar como eu pretendo realizar essa pesquisa, como eu vou coletar os meus dados, como eu vou analisar esses dados e etc. Depois eu faço o levantamento das minhas hipóteses, ou seja, eu digo o que eu acho que eu vou encontrar. Eu acho que eu vou encontrar alunos com desempenho acadêmico bom. Então, essa é a minha hipótese inicial, é o que eu acho que eu vou encontrar com o desenvolvimento da minha pesquisa. Depois eu faço a minha experimentação, ou no caso eu faço o quê? A coleta dos meus dados. E aí, depois que eu fiz a minha experimentação, que eu coletei os meus dados, eu vou fazer o quê? Eu vou analisar os meus dados. Então, eu tenho um programa estatístico que eu vou fazer essa análise, ou eu vou fazer uma análise qualitativa. Posteriormente, eu chego à conclusão da minha pesquisa. Então, a minha hipótese inicial estava correta ou não? A minha hipótese inicial não estava correta. E então, eu consigo concluir a minha pesquisa. Essas são as bases do conhecimento científico. É claro que existem outras etapas que podem ser feitas. Se você está fazendo uma experimentação, por exemplo,
e você nega a sua hipótese inicial, você pode então partir de outra hipótese e fazer novamente a experimentação. É necessário que a gente saiba essas etapas que são básicas para que quando pensarmos na construção do nosso conhecimento científico, ele de fato seja feito a partir dessas bases da ciência, para que o meu conhecimento, para que a minha pesquisa seja confiável, traga essas características desse conhecimento científico. A aplicabilidade do conhecimento científico. Agora nós vamos resolver a nossa situação-problema, e a situação que nos orienta, que nós estamos seguindo, é a situação do Gustavo. Ele está preocupado ali com a situação de racionamento de água no bairro que ele está morando. Os moradores estão ficando revoltados, têm tido muitos problemas ali. Os moradores, eles começaram a fazer o quê? Como estava tendo muito racionamento, eles começaram a estocar a água. E aí acabou dando foco de dengue no bairro. E alguns moradores não quiseram permitir os fiscais da prefeitura entrarem para verificar ali aqueles focos de dengue, temendo o quê? Receber uma multa da prefeitura. Então existe toda uma situação bem complicada que o Gustavo está buscando resolver com o desenvolvimento ali daquele projeto, em parceria com aquela empresa, no intuito de melhorar a situação daquela comunidade. Então lá no quadro, diante da escassez de água no bairro, os moradores estão passando por dificuldades em encontrar água potável. Os estabelecimentos que tinham estavam vendendo a preços abusivos, além de terem grandes filas de consumidores. Uma moradora procurou Gustavo para sugerir a construção de poços artesianos a fim de atender a comunidade local. Ele gostou da ideia, mas por ser uma questão diretamente ligada à saúde, ele sabia que iria requerer a busca de informações a respeito para que ele pudesse inserir essas informações no projeto. Então, de que forma o Gustavo poderá avaliar a possibilidade de construção desses poços artesianos, bem como os procedimentos necessários para essa realização, utilizando o conhecimento científico? Então, essa ideia que a moradora trouxe da construção desses poços artesianos é uma ideia válida, é algo que pode ajudar na solução desse problema. Aí os moradores não vão precisar mais guardar água em casa, vai sanar o problema do foco de dengue e também vai ajudar a melhorar essa situação de racionamento de água. Entretanto, o Gustavo ele não pode simplesmente olhar e falar: nossa, que ideia legal, vou colocar no projeto. Porque aí isso pode ficar uma ideia que vai ficar somente ali no papel. Ele precisa olhar para aquele bairro e buscar compreender se de fato é possível fazer a construção desses poços artesianos ali, se existe um local adequado, se tem água ali o tanto que vai ser necessário perfurar. Então, todas essas questões. Para isso, ele precisa o quê? De um profissional capacitado nessa área. O Gustavo ele não tem formação nessa área. Então, ele precisa buscar um profissional que o ajude a fazer essa análise, esse reconhecimento do terreno. Então, lá no quadro, o Gustavo ele deverá recorrer ao conhecimento científico, pautando-se em quê? Em provas, em evidências e em demonstrações. Não pode ser somente aquilo que ele acha que vai dar certo. O primeiro passo é o quê? A avaliação do local. Será que existe um local adequado para a construção desse poço artesiano? O segundo passo, ele precisa levantar as hipóteses. Onde serão construídos esses poços? Será que a prefeitura vai ceder o terreno? Então, tudo isso precisa ser levado em conta. O terceiro passo, ele precisa testar as hipóteses e analisar os dados. Então, ele precisa entrar em contato com a prefeitura, ele precisa saber se de fato é viável aquela construção, para conseguir fazer essa análise e inserir esses dados no projeto. Ele poderá ainda contar com o quê? Com o apoio da reflexão filosófica, que possibilita agir eticamente
com vistas a garantir o cumprimento de todas as determinações necessárias em relação à saúde para a construção desses poços artesianos. A partir daí, testadas todas as possibilidades, Gustavo terá condições de compreender todos os dados da comunidade e do local, a fim de verificar se é possível realizar tal ação. Então, ele precisa verificar essas informações. Esse cenário precisa ser baseado nas evidências e não no que eles acham que pode ser. Por isso, a necessidade de pesquisas, de análises e de demonstrações. Isso é científico. Então, perceba que o conhecimento científico, ele pode e deve ser utilizado no nosso dia a dia. O conhecimento científico, ele vem para nos auxiliar, para ajudar, para facilitar a nossa vida. No caso aqui da nossa situação problema, o Gustavo ele precisa olhar para todos os fenômenos, né? Olhar para todas as questões que podem ser levantadas, fazer análises concretas, para que posteriormente, de fato, esses poços artesianos sejam implantados ali naquela comunidade e ajudem a solucionar os problemas daquela população. Agora vamos para a nossa interação. E a situação proposta é a seguinte: imagine uma pessoa que todos os dias pela manhã assiste aos noticiários televisivos como forma de se manter informada e consciente dos principais problemas que atingem o local onde ela mora. Você afirmaria que, com isso, essa pessoa formou uma concepção crítica sobre os fenômenos e os fatos? Nós voltamos daqui a pouco.
Oi, pessoal, estamos de volta. Então, será que uma pessoa que assiste ao telejornal todo dia, ela de fato forma uma concepção crítica sobre aquilo que ela está assistindo? A pessoa, ela se mantém informada, então ela sabe o que está acontecendo na sua região, no seu país e até mesmo no mundo. Mas para que ela de fato adquira um conhecimento crítico sobre aquilo, ela precisa o quê? Buscar outras fontes de informação. Então ela precisa se aprofundar naquele conhecimento. O jornal, quando a gente assiste ou quando a gente escuta o rádio, existe um tempo limitado. Então aquela informação ela é passada dentro daquele tempo, é feito o quê? Um recorte. É necessário que a gente vá atrás de outras informações, que a gente busque saber de uma forma mais ampla, para que de fato a gente conheça o que é que está sendo falado, o que é que está sendo dito sobre aquele fenômeno. Então agora nós estamos chegando no final da nossa teleaula e nós vamos recapitular alguns conceitos que nós desenvolvemos. Se o senso comum aceita as verdades instituídas, porque sempre foi assim ou porque sempre se ouviu dizer que é assim, a filosofia indaga os motivos de ser assim, indaga os motivos de as pessoas aceitarem aquilo que está instituído. Portanto, lembrando que a filosofia ela não é mera divagação, não é simplesmente ficar questionando as coisas por questionar. Ela tem a sua fundamentação lógica e racional. Então, ela não é mera reflexão sem sentido. O seu papel é o quê? Oferecer condições para que por meio da reflexão, por meio da razão, por meio da análise, da crítica àquilo que é instituído, nós possamos buscar alternativas que considerem aspectos não conhecidos ou aspectos que não foram pensados anteriormente. Então, a filosofia, ela nos auxilia a pensar, a refletir, a questionar, e não pensar, refletir, questionar simplesmente por prazer em fazer isso, mas de fato buscando o porquê das coisas, buscando a razão daquilo ser estruturado daquela determinada maneira, e ela possibilita que a gente amplie a nossa visão de mundo, que a gente construa uma nova forma de conhecer, de interpretar os fenômenos. Voltando ao quadro, o nascimento do pensamento científico está situado em meados do século XVI, XVII, e acontece dentro de um contexto histórico e social determinado principalmente pela gênese do modo de produção capitalista. Então, com a ascensão desse modo de produção capitalista, é que nós conseguimos perceber também o desenvolvimento, a ascensão desse conhecimento científico, que vem no sentido de explicar as novas relações sociais, os novos fenômenos, a evolução da tecnologia. Então era o quê? Era preciso um conhecimento que explicasse como incrementar o desenvolvimento das forças produtivas, e isso não era encontrado nem nos mitos, nem na religião, nem na filosofia e nem no senso comum. Então, essas outras formas de conhecer, de explicar a realidade, naquele determinado momento já não davam mais conta de explicar os fenômenos. Era necessário o quê? Um outro tipo de conhecimento que desse conta de explicar os fenômenos que se tornavam mais complexos. O conhecimento científico ele tem suas bases também no método científico, e esse método segue etapas para que por meio delas haja condições de construir uma visão o mais próximo da verdade possível. Então esse conhecimento científico ele busca o quê? Ele busca encontrar essa verdade por meio da explicação, com base naquelas etapas do método científico, por meio da experimentação, ele busca explicar aquilo que está sendo analisado. Então, nós agora estamos chegando ao final da nossa teleaula. Foi um grande prazer trabalhar com você. Nós nos encontramos na semana que vem. Um grande abraço e até lá!